Não tem como você pensar ser humano sem comunicação, né? Os dois estão juntos, né? O ser humano, para sobreviver, ele precisa se informar e se comunicar. De tempos em tempos, há mudanças nessa maneira de comunicar. E de tempos em tempos, a mudança é radical. Se antes a gente era telespectador, ouvinte de rádio ou leitor, algo nos trazia o conhecimento, hoje nós podemos interagir com tudo isso. Nós podemos produzir informação e podemos transformar a realidade. Isso muda tudo. A tecnologia vem, ela revoluciona, num certo sentido, a vida das pessoas, mas, ao mesmo tempo, ela não transforma o mundo num caos. Ao contrário, quer dizer, ela passa a viabilizar coisas muito casadas com as tradições que as pessoas têm nas suas vidas cotidianas pré-chegada da tecnologia. Então, acho que a tecnologia não é o bicho-papão, ela tem esse papel de facilitar a vida, de resolver problemas, de dar mais conforto social. E isso é muito bom. Eu acho que são dois lados, quer dizer, por um lado a tecnologia vai ela própria se desenvolvendo e oferecendo maiores potencialidades, né, de uso inclusive, e ao mesmo tempo as pessoas vão ganhando mais intimidade com a tecnologia, e uma coisa puxa a outra, não dá para dizer o que vem primeiro. Põe o celular, ele, meu marido, pra mostrar assim. Porque meu filho perguntou, será que é uma antena parabólica, uma televisão? Eu disse, não, era uma antena de celular e o celular, né? Rapaz, mudou com muita coisa, porque eu peço para eles mandarem as coisas de Manaus para mim, peço para mandar de Manacapuru, né, pelo celular. Meus filhos, eles moram aqui pertinho. Aí eu faço a caldeirada e quero que eles venham tomar junto com nós aqui, né? Eu não vou lá chamar aqui, só eu, assim e o Chico, não tem quem vá. Aí eu ligo pra eles virem tomar uma caldeirada comigo, né? Eles vêm. Aí o pessoal vão ligar lá pro barranco, aí às vezes fica ouvindo a conversa dos outros lá e chega contando na rua, o pessoal não gosta, né? Mas não tem outra solução, porque às vezes tem que subir lá em cima. Eu fui ligar com a minha filha, ela subiu lá em cima da árvore, na engazeira que tem lá, né? Aí é engraçado, a gente tá aqui embaixo pelejando, não pega. Aí sobe lá, aí parece que ele capta o sinal, aí pode andar pelo chão, que ele fica com o sinal. As estudantes que vêm no recreio, no transporte escolar, aí elas vão na escola, deixam os materiais escolares e voltam para a ponta, aí perde os tempos de aula quase todos, namorando pelo telefone. Aí a mãe dela tava brava. Eu vou jogar essa porcaria na água. Quando chegar lá, eu vou conversar com ela, eu vou jogar essa porcaria na água, porque eu comprei esse telefone para fazer o gosto dela, e agora ela tá perdendo aula para estar ligando para namorado. Mas é o gosto dela, né? Quando a gente hoje circula pelo Brasil, você vai ver na menor cidadezinha, na área rural, você vai ver valores urbanos que vieram de lugares muito distantes dali e que estão presentes. Você chega às vezes em lugares que você acha assim, aqui vamos ter que começar do zero com a educação. Quando você vê, os meninos estão ligadíssimos. Eu acho que aqui na escola a maioria dos alunos tem, olha, para mandar mensagem, para fazer ligação, para Manaus, para outros estados. Eu uso muito para entrar na internet também, que eu tenho um amigo no Rio de Janeiro, por aí, entendeu? Que eu já trabalhei num bar, no hospital, com meu irmão. Aí a gente se conhecia assim e tal, né? Aí eles, entra no Facebook e tal. Ou então me liga, manda mensagem, eu passo mais meu tempo mandando mensagem. Se for possível, o dia todo. A gente vai pro ponto todo ano e lá a gente conhece muita gente. Aí a gente fica trocando contato, celular. Aí quando a gente volta, a gente fica conversando todos os dias. Em primeiro lugar, eu uso para manter um contato com a minha família. Segundo, para me ajudar nas tarefas. E terceiro, para ter um papo aí com os colegas.
Pra ligar pros amigos, pra família e pros namorados também, pode dizer. Tem namorado? Tem. O namoro de distância pelo PS era meio complicado, que tinha que ter horários, né, para se falar, porque fechava também o PS. Aconteceu uma vez, passou quase 2 horas falando ao telefone, um monte de gente, né, ficou até chateado. Poxa, vocês não terminam? E aí batiu na porta da cabine, tinha cabinezinha telefônica, de madeira também. Era tudo muito precário, para parar com a ligação. A comunicação é tudo hoje em dia, né? Nós tivemos um período aqui, passamos quase 3 semanas sem telefone. Ainda não existia o celular. Foi horrível. Faltou até comida na cidade, porque não tinha como eles ligarem, sabe? Aí, para não faltar mesmo, os comerciantes tiveram que ir lá de barco em Manaus comprar, porque não tinha como pedir. De primeiro, quando não tinha tecnologia aqui, era muito difícil para nós, né? Difícil para ir para Manaus, difícil de se comunicar com as pessoas em Manaus, Nona Mãe, Nona Capuru. Agora não. Vocês estão aqui de prova, né? E estão aqui eles, né? Mas hoje que ninguém se conhecia, eles estão aqui. Através de quê? Se nós não tivéssemos o telefone, como era que nós ia se comunicar por carta e se conhecer? Antes a gente podia pensar em termos de centro e periferia. É difícil você pensar isso hoje, né? Quer dizer, você tem uma pluralização de centros. Você passa a ter realmente um território que está organizado na base de redes. Eu posso me realizar enquanto cidadão em uma cidade média, em uma cidade pequena. Eu consigo ter acesso à cultura daquele lugar, porque a rede me viabiliza isso. Quando você transforma o seu telefone celular no espaço onde você se informa das notícias, do tempo, onde você conversa, onde você se socializa, isso é uma revolução, né? É impossível dimensionar o impacto disso no mundo, né? Porque eu consigo realizar a minha produção e eu consigo me realizar enquanto cidadão em lugares não metropolitanos. Hoje, como eu consigo distribuir isso melhor pelo Brasil a custos menores do que anteriormente, eu consigo, inclusive, democratizar as possibilidades de localização das atividades econômicas. E aí a gente vai estar falando de democratizar a possibilidade das pessoas viverem em lugares diferentes. Dos 853 municípios, eu conheço 648, sempre olhando esse lado de telecom. E eu sempre estive envolvido com a parte de ampliação e implantação de serviços. E mais recentemente eu trabalhei muito na viabilização de parcerias, né, que é o atendimento às necessidades das comunidades que não faziam parte do plano de expansão da empresa que eu trabalhava, né? Então, meu papel era ouvir a demanda do cliente, da empresa, da cidade, formatar isso numa demanda e viabilizar isso para isso se dar num atendimento de telecom. Sempre o mineiro gostou de uma certa tradição, mas sempre também gostou de ser moderno. E isso puxa muito o telecom, porque o telecom sempre representou o lado moderno da vida atual. Então, nós que trabalhamos no telecom sempre fomos muito demandados pelas comunidades mineiras. Todo proprietário agrícola, quando ele vai comercializar o seu produto, a primeira coisa que ele quer saber é quanto custa aquele produto naquele dia, quanto ele consegue obter de venda. E isso é um produto, isso é um serviço que é telecom. Ele precisa de acessar um site, ele precisa de conversar com aquela pessoa para quem ele fornece. E para vocês terem ideia do sucesso, uma cidade de 10 mil habitantes, em menos de 30 dias, vendeu uns 6 mil celulares. E todos os dias
o site era congestionado. Tivemos que ampliar N vezes. Algumas pessoas falavam, esse cara é doido, quer pôr telefone aonde não tem lucro, aonde não dá receita. Mas depois a realidade se mostrou exatamente ao contrário. Alta rentabilidade, plena utilização. Então isso foi muito bom para mostrar para as pessoas que o telecom cabe em qualquer lugar. Eu lembro até que um prefeito, quando inaugurou o serviço, ele virou para mim e falou assim, senhor Roberval, agora a minha cidade é do último mundo. Na verdade ele queria falar que era do primeiro mundo, mas o último dele foi igual ao primeiro e foi também o maior sucesso. Talvez seja esse o lado mais bacana dos serviços de telecom, é que hoje você tem o mundo do bem e o mundo do mal. E no mundo do bem, o telecom talvez seja o mais bem, entendeu? Porque ele justamente se propicia a aproximação das pessoas. Então eu acho que quem trabalha em telecom se sente muito bem, porque ele trabalha naquilo que é o bem do bem. Nós temos hoje uma população rural enorme, com tendências à estabilização. Quer dizer, o povo já não sai tanto da roça quanto saía anos atrás. E à medida que essa comunicação for chegando lá, é mais um fator de retenção dele lá naquele lugar, tá certo? Então, telecomunicações digamos assim, o instrumento que as comunidades têm de tirar a diferença do atraso tecnológico, do atraso da saúde, do atraso da educação no tempo. Então tudo se propaga e se iguala pelas telecomunicações. É um momento histórico de ruptura radical em que nós precisamos repensar a sociedade. Às vezes choca um pouco falar isso, né? Mas é que a gente precisa repensar mesmo, porque é impossível você resolver determinadas questões com o paradigma e os modelos mentais que nós temos hoje. Antigamente você tinha um modelo clássico, assim, urbano, né? Então você tem a vila que se relaciona com o centro, que se relaciona com a cidade mais próxima, até chegar na metrópole, né? Que era aquela que comandava. Hoje isso é rompido, né? Então o cara que está no interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, ele define se ele planta mais ou menos soja de acordo com a Bolsa de Chicago. E ele tem isso em tempo real. As empresas de telecom, elas oferecem, né, para a sociedade um serviço que é coletivo, ele não beneficia um indivíduo, né? Ele beneficia toda uma sociedade onde o serviço chega, né? E isso é determinante para o empreendedorismo.